Meu povo, bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, né? Vocês estavam trabalhando na Era Vargas comigo, hoje a gente vai iniciar a ditadura militar. Esse tema muito importante que cai aí nas provas, né? Enem, vestibulares, enfim, né? Concursos também. Então, ditadura militar, esse tema muito importante que eu trabalho com vocês hoje, né? Hoje a gente vai fazer um pequeno levantamento mesmo, né, do período posterior e do período anterior ao início em si da ditadura militar no Brasil, né? O que vocês precisam compreender? Na história a gente sempre vai trabalhar com datas, então o início em si aqui da ditadura militar, ela vai se dar no ano de 1964, tá? Mais precisamente em 1º de abril, tá bom? Que inicia em si um período em si em que os militares vão ficar no poder. Só que antes da gente iniciar esse período aqui, a gente precisa compreender um período anterior, né? Qual era o momento atual vivido no país nessa época, né? Eu espero que vocês já saibam, mas para quem não sabe eu vou, né, passar bem rápido por esse período aqui para vocês entenderem. Lembra que a gente trabalhou Era Vargas? Lá na Era Vargas a gente não pegou de 1930, a gente não foi até 1945, não foi isso que a gente trabalhou? Então agora, né, a gente vai pegar um período, a gente vai trabalhar a partir de 1960, né, anterior 4 anos atrás desse início aqui de período ditatorial, né, e entender melhor como vai se dar, né, a ocasião em si desse golpe militar no ano de 1964, tá bom? O que vocês precisam compreender? Num primeiro momento, você tem uma disputa muito forte, que a gente vai chamar de... Isso lá na Europa, tá bom? Só que a gente sabe, né, que essa Guerra Fria aqui, ela vai acontecer entre dois países muito importantes. A gente vai ter de um lado a União Soviética, a gente vai ter o outro dos Estados Unidos. Estados Unidos defendendo em si um capitalismo, né, avassalador, e de outro lado você vai ter a União Soviética defendendo o comunismo em si, né? Essa batalha entre essas duas potências vai influenciar muitas coisas em diversos países, em diversos continentes, né? Por que a gente costuma falar isso? Em primeiro momento, você vai ter aqui um governo, né, um governo chamado Jânio Quadros, né, deixa eu colocar de vermelho aqui, assumindo o poder no Brasil em 1961. Né? Ele foi eleito democraticamente. Só que esse Jânio Quadros aqui não vai se manter no poder. Ele vai ficar basicamente 1 ano no poder, vai sair no mesmo ano, né, que ele assumiu, no ano de 1961. E o vice dele é que vai assumir, que é o chamado João Goulart. Esse João Goulart, ele tinha uma vertente muito parecida com a vertente de Getúlio Vargas. E vocês viram que o Getúlio Vargas, ele é um cara que vai trabalhar basicamente na vertente em si dos trabalhadores. Ele vai apoiar muito as causas em si da parte baixa da sociedade. Um líder bastante voltado à questão do populismo, em comandar diversas massas. Só lembrando que o mandato em si de Getúlio Vargas não termina em 1945. Terminou esse primeiro mandato dele, mas no ano de 1950 ele retorna ao poder do Brasil. Ele ficou mais 4 anos no poder, até que então teve novas eleições e uma série de pressão. Getúlio Vargas vai se suicidar e Juscelino Kubitschek veio a posterior a ele, tá bom? Então, nesse sentido, já que partindo do pressuposto democraticamente já tinha eleições, e nessas eleições as mulheres, as pessoas da parte baixa da sociedade já praticavam em si o voto secreto, a gente vai ter eleito aqui pelo voto popular, né, Jânio Quadros. Jânio Quadros não vai ficar no poder, vai ficar poucos meses no poder, e o vice dele, que tinha várias ideias parecidas com Getúlio Vargas, vai assumir o chamado João Goulart, e também conhecido como governo Jango, tá bom? Então se você vê alguma questão, alguma prova falando sobre Jango, a gente está se referindo a João Goulart, tá bom? O que eu quero que vocês compreendam? O João Goulart, na época em si em que vai se dar esse rompimento aqui e a saída de Jânio Quadros do poder, João Goulart ele estava na China. Como todos sabem, a China tem em si um sistema econômico voltado em si ao comunismo, né? A parte em si da esquerda. E de novo a gente já está lidando aqui
com o sistema lá que eu falei para vocês. Né? De um lado, você vai ter o capitalismo e do outro lado a gente vai ter o comunismo, né? Então, esses dois elementos aqui vai incrementar muita coisa para que, se acontecesse, né, para acontecer em si a ditadura militar no ano de 1964. Qual a influência, então, dos Estados Unidos nessa ditadura militar aqui no Brasil no ano de 1964? Aí é que está o X da questão. Você precisa entender muito isso aqui para entender como vai se dar o rompimento das bases em si brasileiro para se acontecer a ditadura militar. Então se liga, os Estados Unidos, de certa forma, ele vai ficar com medo, muito com medo, por ter uma participação do João Goulart da China, né? João Goulart estava na China no momento em que vai acontecer o rompimento aqui do Jânio Quadros, e nesse momento, o João Goulart vai retornar ao Brasil para assumir o poder. O que os Estados Unidos vai pensar? Opa, esse cara que estava lá na China, que tem um sistema comunista, o que ele estava fazendo lá? Ele estava participando de um congresso, logicamente. Mas será que ele não vai trazer essas ideias para o Brasil também? E isso para os Estados Unidos seria muito ruim. Por que seria muito ruim? Ele vai perder uma base em si na América Latina, né, para o comunismo aqui da União Soviética. Então, essa batalha de Guerra Fria, ela não é uma batalha basicamente em que a gente não tem um conflito, né, mas vai ter basicamente uma associação de vários países em prol de defender o seu sistema, para que o mundo se tornasse um mundo capitalista ou então um mundo comunista, né? Mas isso a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, lá no quarto trimestre, quando a gente tem esse conteúdo, tá? Só estou adiantando para vocês entenderem melhor essa conjuntura de ditadura militar no Brasil, tá? Então vamos lá. E aí o João Goulart voltou para o Brasil para assumir o poder, os Estados Unidos já de olho nesse movimento, pensou, o João Goulart vai querer implementar no Brasil um sistema muito parecido ou então igual ao comunismo lá defendido pela União Soviética. A gente sabe que isso não ia acontecer, né, entre aspas. Talvez com o longo do tempo isso poderia acontecer, mas em uma primeira hipótese, João Goulart não tinha essa ideia. A história não denota esse tipo de concepção. Só que os Estados Unidos vai financiar então, digamos assim, em parte de capital, o dinheiro em si para que os militares assumissem o poder em 1964, né? Basicamente em 1º de abril. Como vai se dar isso? Vários generais vão se dirigir em si para a cidade de Rio de Janeiro, vão sair de Minas Gerais, de outras capitais também, e vai acontecer então a deposição de João Goulart, que João Goulart vai ter que ser, basicamente, ele teve que fugir, né, para o Uruguai, onde se manteve exilado em si, basicamente até a parte final da ditadura militar. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o início em si para se dar a ditadura. Falando já da ditadura, eu quero falar um pouquinho dela com vocês já nesse primeiro momento, quero que vocês compreendam o seguinte. Nesse primeiro governo aqui, a gente vai ter um cara chamado Castelo Branco, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. General Castelo Branco. Esse cara foi o primeiro governante militar, digamos que foi o primeiro presidente, né, da fase militar do Brasil. Esse cara vai ser o primeiro a introduzir, né, na Constituição brasileira o que a gente chama de ato institucional, basicamente os AIs, tá bom? A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Era para existir só um AI, né, na história brasileira, basicamente nesse período de ditadura militar. Só que a gente sabe que os militares vão gostar tanto desse negócio de tirar em si o poder do povo, né, e manter unicamente entre os militares, que ele vai praticar 16 atos institucionais durante um período aí de 21 anos, né, na história brasileira de ditadura militar. Então, aí significa ato institucional, onde a gente vai ter uma segregação de regras, né? As leis elas vão se voltar unicamente a um poder. Então, os militares vão determinar muita coisa a partir de então. É muito importante que vocês compreendam que a partir do governo Médici, que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? A gente vai falar do AI4 e o AI5, que são os mais importantes nessa conjuntura, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar procurando. E esse foi o início aí, né, da ditadura militar, né? Qualquer dúvida, falando fora, estou à disposição. Ah, e antes de terminar, quero aqui parabenizar vocês porque
Meu canal tá bombando, chegou a 51 inscritos. Logo eu tô lá batendo o Whindersson Nunes, tá?